Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. IBCR11, vale a pena? Venha saber. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Esse é um fundo que está bastante depreciado, com bastante desconto. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 77,00. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 14%. Está sendo negociado a um PVP de 0,80, 20% abaixo do que ele vale. E é um fundo com liquidez baixa, contudo, na minha humilde opinião, é uma liquidez aí até bacana para nós, pequenos e médios investidores. Esse fundo vem negociando uma média por dia de R$ 169 mil. E ele vem com uma pequena apreciação, ele valorizou 5% nos últimos 12 meses, ou seja, o fundo estava ainda mais descontado. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo ele é recente, ele não tem tanto histórico assim. Ele é um fundo de base 100. Quando veio a mercado, chegou a ser negociado ali até a R$ 108,00 durante pouco tempo, mas depois, durante o ano de 2022, até mais ou menos abril, o fundo ficou lateralizado na casa de R$ 96, R$ 97,00. E aí, como muitos fundos de papel, muitos mesmos, esse fundo também começou a cair, saindo ali desse patamar de mais ou menos R$ 96, R$ 97,00 para incríveis R$ 68,00, mais ou menos ali, em abril desse corrente ano. De lá para cá, dessa mínima do fundo, ele está mais ou menos lateralizado, próximo a essa faixa de R$ 80,00. Então, a gente vê que ele chegou a ter uma queda recentemente, voltou aos patamares de 80 e agora está mais ou menos essa faixa de R$ 77,00. A mínima que o fundo atingiu foi 68 e a máxima de 85. Voltando aqui para o site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. A gente consegue ver o nome completo do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, é um fundo de papel, prazo indeterminado de gestão ativa. Taxa nós vamos deixar para ver dentro do relatório. Não há que se falar de vacância para fundo de papel. Ele é um fundo pequeno, com apenas 4 mil cotistas. E ele conta com 958 mil cotas, quase 1 milhão de cotas emitidas. O valor que ele está valendo atualmente é de R$ 96,00 e o patrimônio do fundo é de quase 93 milhões, 92 milhões e 400. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de R$ 1,00. Continuando aqui no site, a gente vê a rentabilidade do fundo. Então aqui a gente vê o yield médio do fundo, chegou a ser na casa de 1%, 1,20%, durante algum período 1,5%, já chegou também a ser de 0,82% e agora ele está mais ou menos lateralizado nesse patamar de 1,20%, 1,30% de yield. Aqui a gente vê os dividendos do fundo, né? Então os dividendos chegou durante uma época a ser 1,50%, próximo ali de 1,20%. Durante o momento de deflação, esse fundo sofreu também, como a maioria dos fundos de papel, chegando a entregar até abaixo dos 90 centavos. E agora, recentemente, ele está meio que estagnado nesse patamar de R$1,00. Então a gente vê aqui ó, que o fundo teve entregas menores, né? Era R$1,00, 80, 95, 91, 88, 99, 98 e as últimas 3 entregas foram de R$1,00. No dia 11 de dezembro, o fundo pagou no dia 18 de dezembro aí R$1,00 por cota. E aqui a gente vê a rentabilidade do fundo. O fundo não tem 5 anos, então é mais injusto essa rentabilidade. E o fundo ainda não tem 2 anos também. Então ele perde esse período aqui de rentabilidade. O que acontece? Como o fundo está muito depreciado, isso é um ponto que afeta bastante o fundo. Ainda assim, mesmo estando depreciado, a rentabilidade do fundo já está positiva, porque ele é um fundo high yield que entrega um rendimento alto, né? É um ponto negativo essa depreciação, mas se a pessoa acreditar que o fundo possa vir a se recuperar, então pode ser sim um ponto até positivo para o fundo. Nesses 2 anos acumulados, o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, está em 40%. O CDI do período 26%, o IPCA 10%, o IFIX 19% e o fundo com apenas, entre aspas, né, 6% positivo. Se você considerar que o fundo está 20% depreciado, então é como se ele tivesse uma rentabilidade aí de mais de 26%, ou seja, pelo menos estaria em linha com o CDI, tá? Isso considerando se ele estivesse ao seu valor patrimonial, né? Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo aqui, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação que vocês fizerem será muito bem-vinda. Obrigado vocês que apoiam o nosso trabalho. Os canais Amu Invest, Amu Fiagro, Amu Infra, Amu Dicas conta com um clube de membros.
Tornando-se membro, você vai estar apoiando o nosso trabalho. É um valor barato e acessível, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. E você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e ainda participa do nosso grupo fechado do Telegram. Quem é membro também tem um baita desconto na nossa planilha de controle financeiro. É uma planilha completa e muito boa. Essa planilha a gente mostra ela na prática, lá nos vídeos de investimento na prática, rumo aos 50 mil com pouco dinheiro. Ela é ideal para você fazer o controle de seus ativos e para sua declaração de imposto de renda. E ela te ajuda até a decidir em qual ativo investir. Compre, que é um produto muito bom, e você ainda vai estar apoiando o canal. Nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. Esses e-books possuem linguagem simples, de fácil entendimento, fácil aprendizado aí, e é muito barato e acessível, um conteúdo bem agregador. Compre a planilha, o e-book, vai ser algo bacana para você e você ainda apoia o nosso trabalho aí. Eu não poderia deixar de agradecer aos membros do canal. Aqui no canal Amu Invest, o Anderson Pena se tornou membro recentemente, o Mundo Histórias Infantis e o Wesley Gabriel renovaram o clube de membros. Você é membro e quiser participar do grupo do Telegram, me manda uma mensagem que eu te dou o link aí para você entrar no grupo. E lá no canal Amu Fiagro, o Alex, o Antônio, o F. Barros, o Giovanni, o Rafael, todos são membros lá há bastante tempo. Muito obrigado, todos vocês membros, vocês carregam os canais nas costas. Vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo nosso trabalho. Muito obrigado de coração por todo o apoio, vocês são demais. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do Alan Garcia, falou assim: boa tarde, Amu, excelente vídeo. Amu, se for possível, faça uma leitura do relatório gerencial do IBCR, desde já agradeço. Então a gente está aqui atendendo o pedido aí do nosso inscrito. Então aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, não é um relatório muito extenso, ele tem 14 páginas, e é o relatório bem mais recente que a gente tem da gestão aí. Então aqui eles vêm falar sobre questões macro, né? Essa parte eu costumo pular, qualquer coisa você pode pausar o vídeo aqui e dar uma olhada com atenção. Mais abaixo aqui ele vai falar um pouco mais sobre o fundo, então essa parte aqui eu vou ler para vocês. O FII Integral BREI e BCR11. No mês de outubro foi realizada a operação de recompra de R$ 1 milhão no CRI Braspark. Importante destacar que nos foi informado pelo devedor que existem negociações avançadas para a venda do ativo, que deve ser concluída ainda nos primeiros meses de 2024 e posterior quitação do CRI. Com isso, o fundo possui previsão de receber uma multa de pré-pagamento, além de liberar recursos para novas alocações, a fim de elevar a taxa média da carteira e trazer receita de estruturação para o fundo. Além disso, foi feita integralização já prevista de R$ 200 mil no CRI Grand Garden. Continuando, para os próximos meses, a expectativa de gestão é de volume crescente de CRIs sendo liquidados ou pré-pagos, com destaque para o Olimpo, o Eco Világio, o Braspark e o Loft, que devem abrir espaço relevante de caixa para novas alocações e reciclagem da carteira. Visando aumento de tal taxa média, vale destacar que o pipeline de obrigações de originação de CRIs pela Integral BREI segue aquecido com papéis já em etapa de estruturação que devem compor a carteira do IBCR no curto prazo. Continuando, ele fala que o fundo apresentou volume médio de 90 mil contra 200 mil em setembro, então o fundo está negociando menos, né? O IBCR seguiu descontado no mercado secundário, frente à cota patrimonial, agora em 17%, a gente viu que está até um pouco mais. Na visão da gestão, o preço atual não reflete o potencial do fundo e continuaremos trabalhando para reduzir o desconto aí. Eu pulei aqui para o final do relatório, porque é só no final do relatório, ó, lá na página 13, que o fundo fala sobre as suas taxas. O fundo cobra 0,8% de gestão, 0,2% de administração e 20% de performance se bater o IPCA mais a média do IMAB. É um fundo para investidor geral, prazo indeterminado e um fundo com quase 1 milhão de cotas aí. Vamos voltar lá para o início do relatório. Continuando aqui no relatório, ele traz os principais destaques. O fundo apresentou em outubro um resultado ajustado de 1 milhão, sendo 1,05 milhão relativo a ativos imobiliários investidos e 51 mil de receita financeira, descontadas as despesas do fundo. A distribuição do fundo foi de R$1, isso dá 13% calculado sobre o patrimônio e 16% calculado sobre o valor da cota de mercado. E o fundo, desde o seu início, distribuiu mais de R$32. O fundo teve em outubro uma média diária de 89 mil e uma liquidez que dá 2,5% do volume do fundo. 97% dos CRIs em carteira foram originadas pela própria gestora. O fundo tem a taxa média da carteira de CDI, é CDI mais 5%, e a taxa média da carteira de IPCA é IPCA mais 9,25%. Continuando aqui, a gente vê a carteira do fundo, e aqui a gente já vê o ponto de maior atenção, na minha humilde opinião.
Já adianto, tá? Já antecipo, eu sou cotista desse fundo, mas é um fundo bem arriscado. E desde que eu me posicionei no fundo, eu já fiquei atento, né, em relação a esse tipo de risco. Como assim, Amu? Vamos lá, as exposições que o fundo possui. Esse CRI CRVO aqui, ó, representa 22% do portfólio. Ele ainda vai ter outro ativo com muita exposição, que é esse Vivat aqui, ó, com mais 10,5%. Tem também o Villa Residence com mais 9,5%. Esse CRI Patel Boa Vista, mais 10,30%. Esse CRI GDP, com mais 9,8%. Então, esses ativos aqui que eu destaquei são ativos que estão com grande exposição no portfólio do fundo. Se um desses ativos apresentar problema, isso aí pode trazer grave impacto aí para o fundo, né? Então, se você tiver interesse em investir nesse fundo, você tem que estar atento em relação a isso. A gente vai ver dentro do relatório que a gestão está falando que está tentando vender parte desse CRI aqui para diminuir essa alta exposição que eles têm nesse devedor, né? A gente vai ver isso mais à frente aí. Mas aqui já está o principal ponto de atenção do fundo. Se você for se posicionar nesse ativo, você tem que estar ciente que isso é um alto risco que você corre. Eu sempre gosto de bater nessa tecla e geralmente, se der problema, tá, gente? Isso aí pode impactar o fundo. Então, vários problemas que a gente já teve no mercado, você vê que afeta porque, às vezes, o problema representa um percentual alto do fundo, né? Continuando aqui, a gente vê com... isso em forma de gráfico, né? A mesma exposição que a gente viu lá, a gente vê em forma de gráfico as maiores exposições do fundo. Então, todas essas aqui, ó, até 9,5% é aquilo que eu falei para vocês. Tem que estar atento. Se você tiver interesse em posicionar no fundo, tem que ficar monitorando, tá? Porque isso aí é o risco que o fundo carrega. 93% do fundo está alocado diretamente em CRIs. Ele vai ter ali mais 5% em caixa e mais 1,6% ali alocados em FIIs. A segmentação que o fundo investe, a sua imensa maioria ali, ó, 49%, é esse TO residencial. Ele vai ter ali mais 23% de build-to-suit. Ele tem mais 8,5% estoque, 7% loteamento, 6,8% logística e 2,4% terrenos. A gente vê que o fundo ele é majoritariamente alocado a IPCA, por isso que o fundo sofreu tanto no momento de deflação, ó, 88%, mas ele começou a colocar um pezinho em CDI. Ele já tem ali 11,7% indexado a CDI. É um fundo que tem uma diversificação geográfica no país. Ele tem uma exposição maior a São Paulo, que é o normal, né? Isso é comum. Esse tipo de gráfico sempre eu questiono, né? Porque não fica muito claro que isso aqui é São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por causa das tonalidades de cor, né? Mas acredito que seja isso aí. 41% São Paulo, Santa Catarina 27%, Rio Grande do Sul 23%, e aí ele vai ter ali mais Goiás 3% e Minas 2,4%. Continuando aqui, a gente vê os rendimentos frente a cada mês, né? O que ele conseguiu entregar. O resultado médio do fundo foi de 93 centavos, né? E a gente vê que diversos meses ele conseguiu superar essa linha d'água aí dos 93 centavos. As despesas do fundo vêm bem em linha, não é algo que está tão assim, descolando bastante. A distribuição do fundo frente ao valor da cota na época, né? Então, o fundo sempre vem entregando valor alto, lógico que a cota está depreciada. Para quem tem um fundo na base 100, não é esse resultado aqui. O resultado aqui é para quem tem a cota depreciada. Aqui ele mostra a rentabilidade a cada mês aí que o fundo vem entregando, essa parte eu costumo pular. E aqui, segundo o fundo, é diferente daquele site lá. O fundo mais os proventos, o fundo vem aí em linha com o IPCA, bem em linha com o CDI do período e bem acima do IFIX. Então, o fundo está bem depreciado? Está. Mas quando você coloca os dividendos que o fundo já distribuiu, então ele passa a ter uma rentabilidade aí semelhante à do CDI, acima do IPCA e semelhante ao CDI. Então, é interessante esse ponto de vista aí. E aqui é outro ponto que ele mostra. Aqui, lógico que, de novo, isso aqui não é o quanto o fundo está sendo negociado, e sim a sua cota patrimonial. Ó. Então, frente à cota patrimonial do fundo, na casa de R$ 95, R$ 96, aqui o tanto que o fundo distribuiu é como se hoje a cota valesse 128, que ele está entregando aqui os R$ 32 que já foi entregue pelo fundo até hoje. E aqui a gente vê o DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. O fundo receitou aqui, em outubro, 1,058 aí dos CRIs, do dinheiro parado em caixa mais 50 mil e teve de despesas 98 mil. Eu vou fazer pela média dos últimos 12 meses que eu acho mais justo. Então a gente vai ver na prática o que esses 1 milhão e 127 aqui representa frente esses 9 milhões e 400 mais esses 400 de caixa aqui. Então vamos lá. 1 milhão 127 vezes 100 dividido por 9
925. Então a gente vê que as taxas do fundo estão na casa de 11,35% no acumulado aí. É uma taxa já careira, que eu considero careira, mais abaixo dos 15%, que seria o meu limite. Então esse aqui é um ponto ruim do fundo, taxas caras, tá? Não tá dentro de um número aceitável aí, é um número ruim, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, nesse vídeo deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos com o objetivo de chegar a 20 mil inscritos, então se inscreva aqui no canal Moinvest e nos ajude a chegar nessa meta aí. Além do mais, comenta para nós. E aí, você conhecia esse fundo? Nós ainda vamos voltar e ver mais informações aqui a respeito do fundo. Você conhecia ele? Você gostou das informações trazidas? Você acha que ele é um fundo aceitável? Bastante cuidado se você optar por investir nesse ativo. O que eu sempre digo é o seguinte, eu tenho esse fundo na minha carteira pública, na minha carteira fechada, mas eu faço gestão de risco. Esse ativo no meu portfólio não vai representar mais do que 1,5%. Então assim, poxa, lá na carteira pública, por exemplo, de 50 mil que eu vou investir, esse ativo aí vai ser apenas R$750. Então é algo, inclusive eu já cheguei na meta nele, tá? Eu tenho ele, recentemente comprei mais algumas cotas, então eu estou tranquilo, estou comprando ele mesmo nesse momento de depreciação, sei dos riscos, se acontecer alguma coisa grave eu não vou ficar desesperado. Por exemplo, eu tenho o HCTR e o Versalhes, eu não estou desesperado porque eu tenho esses ativos. Justamente por eu fazer gestão de risco, por eu ter uma carteira pulverizada, se um desses ativos aí der problema, que eu sei que está propício a dar, isso não vai afetar o meu portfólio porque eu tenho vários outros ativos. E a gente tem esses ativos justamente para tentar trazer um rendimento um pouquinho maior para nossa carteira, tá? Então eu tenho um ativo, mas o fato de eu ter não significa que você deva ter. Não significa que seja um ativo bom ou ruim e nem uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar esse canal. Vai lá no canal e se inscreva. A gente já passou de 500, nos ajude aí a chegar na nossa meta. Muito, muito obrigado. Nós temos aí 4 canais e os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vai lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando para o relatório, a gente vê sobre o mercado secundário de liquidez, a gente já viu isso em outros momentos, né? Aqui ele traz uma tabela de sensibilidade. Então, como o fundo atualmente está nessa casa de 77, 78 reais aqui, ó. Atualmente ele está nessa faixa de 77. Então é um deságio de 19%, mas é como se você estivesse comprando aí um fundo com um dividend yield aí de 14% aí, ó. E se você tivesse conseguido comprar o fundo a 71, extraria para você um dividend yield médio de 16 reais. Você meio que trava nesse valor, né? E se você comprar o fundo mais caro, a 86, que eu acho que ele vai se recuperar em algum momento, o seu dividendo cai para 13%. Ou seja, se o fundo conseguisse manter os rendimentos e a sua cota valorizasse, você quando compra depreciado, você está meio que travando, você está conseguindo travar num rendimento maior, né? Agora, tudo corre o risco do fundo cair mais, o fundo ter problemas, né? Então, nada é garantido em renda variável. Aqui abaixo a gente vê o fundo falando sobre os ativos, né? Não são todos, né? Aqui eu vou ler única e exclusivamente aquele CRVO. Mas, se você tiver interesse nesse fundo, nessa parte é interessante, acredito eu que sejam os fundos com maior exposição, né? Os devedores com maior exposição. Aquele CRI CRVO que eu falei para vocês, ó, vai vencer só em 2036. O fundo tem buscado realizar a venda parcial desse CRI no mercado secundário. Essa estratégia visa reduzir a exposição ao ativo e diversificar a carteira. Eu espero que eles vendam mesmo, tá? Porque se eles não vendessem, bastava eles fazerem uma subscrição, né? E diluir esse risco com uma captação maior. Mas se isso não está sendo possível, ainda mais com as cotas tão amassadas, aí realmente seria interessante eles venderem isso ao mercado. Por quê? Porque eles vão diminuir a exposição ao único devedor, né? Essa exposição aí de 20% num único devedor é algo muito ruim, na minha humilde opinião. E mais abaixo aqui a gente começa a ver um por um dos devedores. Vamos novamente naquele CRVO, vamos tentar achá-lo aqui, ó. Então o que é esse CRVO? Ele tem rating, um rating BBB-, não é tão complicado assim. Há uma taxa de IPCA mais 7, também não é uma taxa tão alta assim. Eles pagam mensalmente. O que é isso aqui, ó? Dá para ver que aparentemente, ó, é um hipermercado, né? Pelo que a foto deixa ver, ó. Operação de término de obras em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, com a empresa CRVO, para a conclusão de empreendimento no modelo de build-to-suit.
A operação possui como garantia um contrato de locação atípico de 15 anos com a rede de supermercados Unida Sul, além da alienação fiduciária do terreno e aval dos sócios. Então note, mesmo um ativo desse de alto risco, existem garantias reais, ó. O próprio terreno do imóvel foi dado como garantia, a avalia dos sócios foi dada, os sócios entraram como garantia. Então, assim, tem algo por trás aqui garantindo, né? Então, mesmo nisso, acredito que traz um pouco mais de segurança aí aos ativos do fundo. Aparentemente, por mais que o fundo seja arriscado, a gente não vê ele se expondo a ativos de multipropriedade, ó. São desenvolvimentos que, querendo ou não, traz risco para o fundo, mas são desenvolvimentos de apartamentos, prédios, né? Aparentemente, pelo que eu olhei antes superficialmente, eu não vi nenhum ativo de multipropriedade. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente e reiterar obrigado a todos vocês que apoiam o canal de forma gratuita ou de forma financeira. Obrigado a vocês que têm feito doação para o Pix do canal ou se tornado membro. Obrigado a vocês que têm comprado as nossas planilhas ou o nosso e-book. Muito, muito obrigado. Por falar em e-book, no canal Mudicas nós temos e-books de português para concurso público. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab, I wanna chase the